Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo introdutório de todos os livros da Bíblia. Nosso curso já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento e no programa de hoje iniciaremos o estudo da carta aos Colossenses. Ouça como Paulo começa a carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começou a carta aos Colossenses abençoando os irmãos fiéis de Colossos. A carta aos Efésios também começa com uma bênção. Isso é um detalhe muito importante para mim, que sou pastor, porque sei que em toda a congregação sempre temos aquela pequena minoria que chamamos de os fiéis. É impressionante. Os fiéis estão sempre lá. Talvez sejam poucos, 2 ou 3, mas sempre estão presentes em todas as congregações. Parece que é sempre a mesma minoria comprometida e fiel que faz a obra. Como pastor, me sensibilizo ao observar que os Efésios e os Colossenses foram tratados como os fiéis. A cidade de Colossos localiza-se a 160 quilômetros de Éfeso e cerca de 18 quilômetros de Laodiceia, que, na minha opinião, é um dos lugares mais bonitos de todo o mundo. Vocês estão lembrados que falamos que a igreja de Éfeso provavelmente foi a igreja mãe de todas as igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse? Esse livro possui cartas para as igrejas, e a primeira é para a igreja em Éfeso, e depois para Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Estudiosos acreditam que todas essas igrejas surgiram da igreja de Éfeso, e que foram resultado do seminário que Paulo conduziu naquela cidade. Durante 2 anos, Paulo ensinou 6 horas por dia na escola de Tirano. De acordo com estudiosos, essas igrejas foram fruto do seu ministério de ensino. É possível que a igreja de Colossos tenha sido parte do grupo de igrejas satélites que cresceu da igreja de Éfeso. Paulo escreveu para a igreja em Colossos, mas podemos perceber pelo seu conteúdo que ele nunca tinha estado lá. Mas ele conhecia algumas pessoas dessa igreja. Paulo morou um tempo em Éfeso, uma cidade de grande circulação de pessoas. Na época de Paulo, Éfeso era uma cidade portuária. Hoje, devido à erosão e a outras causas, essa cidade fica a cerca de 50 quilômetros da costa. Mas nos dias de Paulo, era uma cidade costeira por onde passavam muitas pessoas. Por isso, Paulo conheceu pessoas de Colossos e Roma que passaram por Éfeso enquanto ele morava lá. Ele conheceu Filemão, por exemplo. Quando estudarmos a carta de Filemão, veremos que Filemão era de Colossos e parte da igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão. Paulo conhecia Filemão e seu escravo fugitivo Onésimo. Nessa carta, Paulo menciona um homem chamado Epáfras. Aparentemente, Epáfras era o pastor, talvez até o fundador da igreja de Colossos. A igreja de Colossos enfrentava 3 tipos de problemas. O primeiro era que a fé daqueles cristãos era bombardeada por ideias filosóficas e pela intelectualidade daquela cidade. Infelizmente, parece que esse ataque à fé cristã acontece em todas as gerações e não restringiu-se àquela época e àquele lugar. Não há dúvidas de que esse ataque está ocorrendo também nos dias de hoje. Paulo escreveu nessa carta: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. O ataque filosófico sobre a fé dos discípulos da igreja de Colossos era muito forte. Havia também o legalismo. O legalismo era um problema que parecia perseguir Paulo onde quer que ele fosse. O legalismo foi o grande problema nas igrejas da Galácia. Também havia judeus legalistas em Colossos que estavam tentando impor seu legalismo judaico para os colossenses. Além disso,
Havia pessoas na igreja de Colossos que estavam envolvidas com fenômenos sobrenaturais. Todo mundo se interessa pelo sobrenatural. Não é difícil reunir uma multidão se houver algo sobrenatural para mostrar. As pessoas acreditavam que qualquer fenômeno sobrenatural vinha de Deus e que tudo que era espiritual vinha do Espírito Santo. Para eles, os parapsicólogos, aqueles que se comunicam com os mortos e qualquer outra demonstração sobrenatural e espiritual, exerciam a obra de Deus e do Espírito Santo. Havia pessoas assim na igreja de Colossos que tinham visões, adoravam a anjos e a outros fenômenos místicos que ainda estão presentes em algumas igrejas. Aparentemente, esses 3 problemas eram demais para Epáfras, provavelmente mais jovem que Paulo. Talvez ele tivesse sido um dos alunos de Paulo graduados no seminário de Tirano. É muito comum, quando os pastores enfrentam problemas nos primeiros anos de seus ministérios, pedirem conselhos para seus velhos professores. Quando Epáfras se deparou com esses problemas, ele procurou por Paulo em Roma. O livro de Colossenses foi mais uma das epístolas escritas em Roma. As cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são todas cartas escritas durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Epáfras foi para Roma, encontrou-se com Paulo e pediu conselhos sobre esses problemas que ele estava enfrentando na igreja de Colossos. Pode ser que essa visita tenha originado a carta de Paulo aos Colossenses. O livro de Efésios foi a obra-prima de Paulo sobre a igreja, e o livro de Colossenses é a obra-prima de Paulo sobre o Cristo da igreja. Parte do ataque que a igreja de Colossos estava sofrendo relacionava-se à deidade e à pessoa de Jesus Cristo. Pessoas estavam impondo um ponto de vista filosófico aos colossenses que influenciava a opinião que tinham de Cristo. Essa filosofia, a grosso modo, dizia que uma criatura tinha gerado outra criatura, que gerou outra criatura, que gerou outra, até que finalmente uma criatura gerou o universo. Em algum ponto dessa filosofia, eles inseriam Jesus Cristo e faziam dele um pouco abaixo daquilo que nosso credo afirma que ele foi, totalmente homem e totalmente Deus. Essa filosofia atacava a deidade de Cristo, o fato de que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, e que nós consideramos Jesus o Emanuel, o Deus conosco. Mas ainda hoje nós sofremos esses ataques. Há milhões de pessoas que se declaram cristãs, mas não creem na deidade de Jesus Cristo. As Escrituras são claras quanto à deidade de Jesus Cristo, de que ele era Deus em carne. E a carta de Paulo aos Colossenses é a passagem da Bíblia que ensina essa verdade de maneira mais explícita. Foi nessas circunstâncias que o Espírito Santo, através da vida e do ministério de Paulo, produziu essa obra-prima. Se não fossem todos os problemas da igreja de Coríntios, hoje nós não teríamos acesso a essa carta que Paulo escreveu, uma obra-prima teológico-pastoral. Por causa do legalismo dos Gálatas, vamos dizer o seguinte: então Paulo nos deixou uma obra-prima contra o legalismo. Se não há problema, não há profeta. Essa era a regra. No Novo Testamento, quando as igrejas tinham problemas, Deus movia os apóstolos a escrever essas epístolas inspiradas. Se as igrejas que Paulo fundou não tivessem sido problemáticas, hoje nós não teríamos essas obras-primas. A pessoa de Jesus Cristo estava sendo atacada em Colossos e foi por isso que Paulo, inspirado por Deus, deixou para nós essa obra-prima sobre a pessoa de Jesus Cristo. A supremacia de Cristo é o tema da carta aos Colossenses. Nessa carta, além da ênfase que é dada à deidade de Jesus Cristo, de que Jesus é Deus, Paulo também enfatiza ideias como essa. Se você tem Jesus Cristo, então você tem tudo. Se você perder Jesus Cristo, você perde tudo. Paulo também enfatiza nesta carta a plena suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Ele é tudo o que você precisa. Por último, Paulo também enfatiza a supremacia de Jesus Cristo. Novamente nos deparamos com duas palavras que peneiram a mensagem da Bíblia até sua essência. Primeiro, Deus. Jesus se declara Deus. Ele faz isso quando exige a fidelidade e a lealdade devidas a Deus. As Escrituras dizem primeiro Deus. Jesus disse que ele tinha de estar em primeiro lugar.
Em Lucas 14, Jesus lançou um grande desafio para aqueles que queriam ser seus discípulos. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Poderíamos incluir essa declaração de Jesus entre as frases ou as declarações duras de Jesus, das quais concluímos que se Jesus Cristo é alguma coisa para você, então ele é tudo para você. Se ele não for tudo para você, então ele não é nada. Paulo fala sobre isso no 1º capítulo dessa carta. Ele também fala que em todas as coisas ele deve ter a supremacia. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Jesus Cristo é autossuficiente. Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Jesus Cristo é a expressão completa de Deus. Jesus Cristo é Deus e ele deve ser o Senhor e ter a excelência na sua vida. Se Jesus Cristo for alguma coisa para você, então ele é tudo para você. Essa é a ênfase e o tema dessa carta. Hoje em nossas igrejas temos problemas semelhantes aos problemas da igreja de Colossos e por isso essa carta é tão importante. Lembre-se do que falamos quando estudamos os profetas. Se não tinha problema, não tinha profeta. Bastava aparecer um problema e Deus levantava um profeta para tratar do problema que estava impedindo a obra de Deus. Depois que o problema era eliminado, a obra de Deus podia continuar. Eu também já falei que os apóstolos têm no Novo Testamento a mesma importância que os profetas têm no Velho Testamento. As epístolas do Novo Testamento tratam dos problemas que bloqueavam a obra de Deus. O propósito dessas cartas é enfocar esses obstáculos que impedem a obra de Deus até que eles sejam removidos e a obra de Deus volte ao seu curso normal. Você vai perceber que é isso que acontece em todas essas cartas de Paulo e na carta aos Colossenses. Temos em nossas igrejas pessoas legalistas que tentam colocar sobre os crentes correntes legalistas que são contrárias aos ensinamentos de que somos salvos pela graça através da fé e não por obras. Também há gente em nossas igrejas que enfatizam os fenômenos sobrenaturais e acham que qualquer coisa que seja espiritual vem de Cristo ou do Santo Espírito. Essas pessoas não testam os espíritos, ficam vulneráveis a qualquer espírito do mundo, bom ou mau. Mas, infelizmente, o meu tempo está acabando. Para o próximo programa, leia toda a carta de Colossenses, fazendo a você mesmo essas perguntas. O que o texto está falando? Qual o seu significado? O que ele significa para mim? Conto com você para o próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.